auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém. Bendito e louvado seja Deus por mais um encontro aqui no canal do Café Católico. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais um podcast. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Neste início de Quaresma, mais uma meditação a respeito de um texto, justamente o Evangelho da quinta-feira depois das cinzas. Lucas, capítulo 9, versículo 22 e seguintes. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: ser necessário que o Filho do Homem sofresse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Paixão, morte e ressurreição. Está aí. O anúncio, as condições propostas por Jesus neste anúncio, de quem quer segui-lo, essa primeira profecia da paixão, é o caminho cristão. Se é necessário que o Filho do Homem sofresse a rejeição, os sofrimentos, por parte justamente dos religiosos, que fosse morto e ressuscitasse, é necessário que a Igreja também passe por isso. Cada fiel, cada discípulo tem que seguir o seu Senhor. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, a sua parcela da paixão, um fragmento, tire um fragmento dos meus sofrimentos, caminhe comigo. Porque essa é a chave da ressurreição, da plenitude da vida, de uma vida que vale a pena. Tem que passar por esse caminho. É necessário. A cruz não é uma exceção para ninguém. A cruz é a regra. Foi a regra para Jesus, era necessário. Foi a regra para a Virgem Maria, foi a regra para São José, é a regra para toda a Igreja, desde sempre. E vai ser assim até o final. O Senhor é a rocha, é o alicerce. Foi posto o alicerce. É assim que será construído o reino de Deus. É necessário que o Filho do Homem sofresse muito. Mas por que tanto sofrimento, Senhor? Poderíamos perguntar. Porque, meus irmãos, infelizmente, o mistério da iniquidade, o pecado, é algo tão terrível, é de uma magnitude atômica tão grande, que o remédio foi necessário Deus dar a vida para reparar o mal feito. Lembre-se que tudo que é desordenado deve ser reparado. O mal a humanidade foi desordenando cada vez mais pela desobediência, a criação, ao ponto de destruir tanto o homem, fechar tanto o homem para Deus, que para reparar isso foi necessário o sangue de Deus. Não tinha como haver uma reparação humana suficiente para equilibrar, ou talvez restaurar a criação, se não fosse uma intervenção do próprio Deus. Ele se fez homem, assumiu a nossa natureza para de dentro nos salvar. Foi necessário o sofrimento, porque é o preço, de pagar a dívida, o estrago,
a destruição que o pecado causou. Diz ele a todos, versículo 23, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Cada dia. O pão nosso de cada dia tem as cinzas do madeiro da cruz. Quer seguir nosso Senhor? Deseja entrar na procissão que vai dar em Jerusalém o sofrimento, a morte, mas também a ressurreição. Então, tem que renunciar. Renuncie a si mesmo. Veja que essa é a quaresma. Renunciar a si mesmo. Cada um vai olhar para si. Né? É um período muito forte para exame de consciência. Um período muito forte para meditação sobre como está o coração. Renunciar à vontade. Renunciar àquilo que não se deve fazer contra Deus, renunciar aos pecados, aos vícios, à vontade sua, a si mesmo, tudo que você é, você renuncia tudo aquilo que não convém a Deus. Dói, dói. Por isso que tome a sua cruz. É prego no pulso, é prego nos pés, é lança no peito. Dói. A renúncia, a mortificação, não fazer a nossa vontade, dói. É difícil, exige treino, exercício, ascese. Por isso, esse período é um exercício, um treinamento para não fazermos a nossa vontade. E aí, nosso Senhor continua: pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas o que perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Então veja, quem quiser salvar a própria pele, a própria vida, fazer do seu jeito, não fazer a vontade de Deus, quem quiser se salvar vai se perder, meus irmãos. Quem quiser fazer do seu jeito, não se abrir a Deus, se perde. Mas aquele que perder a sua vida, aquele que renunciar à sua própria vontade, aquele que perder por causa de Deus, ter prejuízo. Lembra daqueles vícios que custam, né, podar, vícios que custam modificar, deve ser, que é uma perda. Você sente, né? Será que é vantajoso dar a Deus esses sacrifícios? Será que eu não estou perdendo a minha vida justamente aqui? É a fronteira de decidir por Jesus. Perdendo a vida em cada decisão, aí sim, por causa dele. Não é de qualquer jeito na doida, é por causa dele, por causa de Jesus. Aí sim, receberemos a salvação. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele se perder ou arruinar a si mesmo. Perder a vida, né? Ganhar o mundo e ir para o inferno. Por isso que Nosso Senhor disse naquela vez, se você quer, né, entrar na vida, se tem algo que impede, corta. Se a tua mão impede, corta. É melhor entrar no céu sem uma mão, ou seja, é melhor você perder e entrar com perda do que completo e ir para a geena, quer dizer, para o fogo eterno, ser arruinado. O que adianta ser rico, né? Cheio de posses, cheio de bens e perder a vida? Não, meus irmãos. Queremos perder a vida por causa de Jesus. Que nosso Senhor nos ajude a seguir esse caminho, que é difícil, mas por isso a quaresma, exercitar as perdas, treinar o coração para aprender a perder por amor a Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.